Permaneçam em pé, irmãos, para a leitura do texto bíblico de Lucas 15, versos 11 a 32. Abram a palavra de Deus e eu convido você a atentamente buscar na palavra de Deus o ensino para a sua vida, o conselho do Senhor para o seu viver. Lucas capítulo 15, versos 11 a 32, nos diz assim. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor. Podem assentar, irmão. Como é iniciada esta parábola, irmãos? Vejam logo no verso 11, quando a palavra de Deus diz assim: certo homem tinha 2 filhos. Apesar de ser esta parábola assim iniciada, nós costumamos ouvir essa parábola sendo chamada de parábola do filho pródigo. Aqui mesmo, na versão bíblica que tenho em mãos, que a nossa igreja utiliza, o editor, claro, muito bem intencionado, para tentar localizar temas tratados no texto bíblico, chama de a parábola do filho pródigo. Pródigo é sinônimo de esbanjador, de curtidor. De fato, chama muito a atenção a existência de um moço, filho do pai, personagem central da parábola, cuja atitude é essa, marcada por esbanjamento. Mas, meus irmãos,
A personagem principal da parábola é o pai. O pai que tinha 2 filhos e, como apresentado por Jesus, um era mais moço, o mais jovem, que é longamente descrito como um filho que decide deixar a casa do pai e aventurar-se num plano particular de vida. O outro irmão, tratado na última porção dessa parábola, é o irmão mais velho, aquele que permaneceu na casa do pai, mas revela-se pouco apegado ao pai. Nessa noite eu quero chamar essa parábola de a parábola do pai amoroso, porque entendo que o Senhor Jesus, com a sua sabedoria divina, quis nos fazer compreender o amor do pai. Meus irmãos, eu já havia pensado em pregar acerca desse texto, quando dias atrás ouvimos o pastor Jeff pregar acerca desta parábola e de 2 outras que estão nesse capítulo 15. Da ovelha que se perdeu e foi achada e da moeda perdida que também foi encontrada. Falou o pastor sobre o amor de Deus por aquele que se perdeu. Semana passada, eu estava em outra cidade pregando, estava em Ouro Branco, e o pastor Otílio, que foi convidado para pregar, sem que nós combinássemos o tema, decidiu: eu quero falar sobre o amor de Deus. E ele falou sobre isso. Meus irmãos, eu compreendo que esses 3 servos do Senhor foram, ainda que não houvesse qualquer combinado entre eles, conduzidos pelo Senhor a falar do amor de Deus. Eu sei que sempre a humanidade necessitará ouvir falar acerca deste amor. Mas eu tenho concluído, irmãos, que Deus tem, em particular, desejado falar a esta igreja local, a Igreja Batista do Barro Preto, acerca do amor de Deus. Porque cremos, irmãos, na inspeção do Espírito Santo que conduz cada um desses pregadores, e esse Espírito que é santo falou aos 3 pregadores escalados para 3 domingos à noite: falem acerca do amor de Deus. É sobre o Pai, cuja grande qualidade é a capacidade de amar quem não merece, que eu quero falar-lhes nessa noite. Jesus estava falando para a gente que não compreendia Deus a partir do amor dele. Olhem para o capítulo 15, que lemos agora há pouco, quando nos versos 1 e 2 a palavra de Deus diz que dentre os muitos que ouviam Jesus estavam publicanos e pecadores. Estava gente que era conhecida, ou pelo menos acusada, de praticar toda sorte de desonestidade. E gente que era vista em público cometendo toda espécie de torpeza, de impureza, de obra condenável. Meus irmãos, Jesus falando a quem necessitava ouvir do amor de Deus, que resgata o perdido para uma nova vida, é então observado no verso 2 por fariseus e escribas que, cheios de conhecimento da lei de Deus, mas com pouco conhecimento acerca do amor de Deus, diziam: este Jesus que se apresenta como Filho de Deus, como anunciador das boas novas de salvação, este Jesus que se apresenta como Messias, como Salvador, recebe pecadores e come com eles. Irmãos, não era essa a primeira ocasião em que esses religiosos acusavam Jesus de amar gente que precisava ser amada, de amar gente que estava em trevas, de amar gente perdida. Veja em sua Bíblia, Lucas capítulo 5, no verso 30, quando Jesus, falando a pessoas que estavam na casa de Levi, entre publicanos e pecadores, é mais uma vez acusado pelo mesmo público a quem ele contou a parábola. Fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Ora, vocês não sabem que é gente indigna, que publicanos e pecadores são aqueles
de quem devemos manter distância, porque o mestre de vocês ouve essas pessoas e até compartilha uma refeição com essas pessoas. E sentar à mesa com alguém nos dias de Jesus era demonstrar um desejo de relacionamento verdadeiro com essas pessoas. Interesse. Era demonstrar, de algum modo, envolvimento com a vida dessas pessoas. Vejam Lucas 7:39, quando Jesus é procurado por uma mulher conhecida por praticar publicamente atos reprováveis. Ela era chamada de mulher pecadora. Um fariseu, então, ao ver que aquela mulher aproximou-se de Jesus e com um vaso de alabastro com um unguento cheiroso, perfumado, e com as suas lágrimas enxugou os pés de Jesus, verso 39, o fariseu disse: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Meus irmãos, Jesus, ao compartilhar a parábola descrita por Lucas no capítulo 15, estava a um só tempo chamando gente que dizia conhecer Deus, para que conhecesse o Deus marcado por seu tão grande amor. E também estava dizendo a quem estava no pecado, a quem estava vivendo de modo reprovável aos olhos de Deus, que Deus em seu amor não desistiu de chamá-los de volta à sua presença. Portanto, a personagem principal é o pai amoroso. Este pai, irmãos, é um pai que tem muitos filhos. Aqui são apresentados dois filhos, o mais moço, que deixa a convivência do pai, e o mais velho, que continua com ele. E eles tipificam a humanidade. Por exemplo, para a audiência de Jesus, poderia haver a seguinte aplicação: que aquele filho mais moço que não quis ficar na casa do pai eram os gentios, os que não se apegavam à lei de Deus, como os judeus, que estavam no templo do Senhor em Jerusalém constantemente. Então, de algum modo, esses dois filhos poderiam representar aquilo que estava na cabeça de fariseus e escribas, judeus e gentios, filhos de um mesmo pai. Há filhos que em sua rebeldia não querem viver na presença do pai. A palavra de Deus então diz que na parábola de Jesus, o filho mais moço ajunta o que era seu e deixa o pai. O que equivalia a dizer ao pai que pouco importaria para ele se o pai estivesse vivo ou morto. Porque a herança desse filho mais novo poderia ser dada em vida pelo pai, ou poderia ser recebida após a morte do pai. O filho mais velho ficaria sempre com 2/3 dos bens do pai, e 1/3 era dividido com os demais filhos. Ao que parece-nos, esse homem descrito na parábola, com muitos trabalhadores, com anel e roupas luxuosas, era um homem com muitos recursos. Portanto, o filho mais novo pensou: 1/3 dos bens do meu pai me darão uma longa vida de prazer, de contentamento. Eu não terei que ficar aqui ouvindo o conselho de meu pai. Eu não terei que me submeter às restrições e à disciplina dele. Eu viverei como qualquer pessoa quer viver, com muito dinheiro no bolso, muito tempo de vida pela frente, muitas alegrias, grandes experiências. Eu poderei viver a vida dos meus sonhos. Diz o verso 13 que ele foi para uma terra distante, foi viver longe do pai e viveu como sempre vivem aqueles que se afastam de Deus, uma vida dissoluta, uma vida triste, uma vida perdida. Jesus, irmãos, tantas vezes falou de si mesmo a partir das profecias de Isaías. Por isso eu quero mencionar Isaías no capítulo 53, no verso 6, quando a palavra de Deus diz, em Isaías 53, 6, todos nós, a humanidade, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre o Salvador. Isso é profecia.
Isso é descrição da obra redentora de Jesus. Fez cair sobre ele a culpa, o peso do pecado, a dívida de todos nós. Para filhos rebeldes, o pai já está morto. Você já deve ter ouvido pessoas declararem que não creem na existência de Deus. Irmãos, para que alguém conclua que Deus não existe, é preciso fazer um grande esforço. Primeiro, o esforço de negar quem ele é. Olhar para si e dizer que esse corpo, como o nosso diácono orou de modo tão belo hoje, feito por Deus, cheio de capacidades, de habilidades, é obra do acaso. Que esforço, irmão Silvério. Olhar para si mesmo e dizer, não deve existir um Deus que criou os meus olhos dessa forma, com uma proteção natural, que criou as minhas orelhas dos dois lados para que eu ouça bem dos dois lados. Um Deus que me fez com a capacidade de pinçar com os dedos. Um Deus que desenhou o meu corpo, o corpo masculino, para que, unido ao corpo feminino, possa gerar vida. É um grande esforço, irmãos, negar a existência de Deus. Depois olhar a criação, esse mundo. O pastor André estava falando da beleza da prainha em Lagoa da Prata, que eu conheço, porque morei na região oeste por 14 anos. Pastor, é necessário um grande esforço para dizer: a água, o céu, as belas flores, o meu filhinho, nada disso tem relação com o Criador. Irmãos, negar a existência de Deus é um grande esforço. É o esforço daquela pessoa que foi a uma exposição no museu qualquer, e ele viu um belo quadro, e ele viu a assinatura e descobriu quem pintou isso aqui foi Cândido Portinari. Recentemente houve uma exposição aqui na cidade com a obra de Portinari. É aquela pessoa que vê um automóvel numa agência e lá está uma marca. Aquela fábrica produziu aquele automóvel. E ele então vai se habituando a dizer, o quadro tem um autor. O veículo tem um engenheiro, alguém que o construiu, mas eu não. Eu sou obra do acaso. Irmãos, não me parece racional o ateísmo. Não me parece viável a descrença na existência de Deus. Mas há filhos, pessoas criadas por Deus, que tal como a descrição dessa parábola, passaram a olhar para si mesmos e a pensar, é melhor viver longe do Pai. É melhor fazer de conta que Ele está morto para mim, porque eu sei como poderei viver uma vida extraordinária, sem as restrições do meu Pai, sem os conselhos que Ele sempre repete, sem o assombro, sem o medo que Ele tem de uma vida boa como eu quero ter. Há muita gente nessa hora celebrando aquilo que a destrói. Ou você nunca ouviu falar de gente que na segunda-feira chega no local de trabalho e diz, gente, a minha cabeça está doendo porque eu bebi demais nesse fim de semana. Ou você nunca ouviu falar de gente que no bar, na mesa, fica contando das suas aventuras com muitas mulheres. Gente que está celebrando aquilo que lhe mata. Gente que está dizendo, o meu veneno é docinho ao meu paladar. A parábola narra a existência de muitos filhos. Dentre esses filhos, chama-nos a atenção aquele que despreza o amor do Pai e, tomado de arrogância, diz, eu viverei como se meu pai estivesse morto. É aquela pessoa que diz, dessa vida eu quero comer, eu quero beber, eu quero viajar, eu quero ver o mar, eu quero subir a montanha, eu quero tudo o que o Pai preparou, mas o Pai mesmo eu não quero para mim. A parábola descreve esse pai como ponto de equilíbrio na vida dos filhos. Diz a palavra de Deus que aquele moço, verso 15, foi para uma terra distante, mas lá, porque surgiu um período de pobreza e de grande fome, ele passou necessidade a ponto de desejar cuidar de porcos. E cuidando de porcos, ele desejou comer uma vagem que é própria do deserto, aí chamada de alfarroba. Ele decidiu que
pediria comida de porcos. Veja bem, nós estamos falando de um jovem judeu. Para o judeu, o porco era um animal imundo. Veja o que diz a lei do Senhor em Levítico, no capítulo 11, verso 7. Levítico 11, 7, também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Jesus então começa a dizer: os filhos que se afastam do Pai, se afastam do equilíbrio que um dia tiveram, perdem a saúde espiritual, emocional e até mental. O filho perdido não consegue mais administrar a sua vida porque está perdido. Porque não tem mais nos encontros com o Pai o conselho que necessita, o amor que acolhe, a consolação em momentos de tristeza e de dor. Em Efésios 5,12, a palavra de Deus diz que aquilo que os homens fazem oculto, o só referia a vergonha. Irmãos, há coisas que os homens que se afastaram de Deus têm feito que até mencionar é vergonhoso. Eu e você não conseguimos falar das coisas que os homens têm feito. É por essa razão, irmãos, que redes sociais e muitos meios de comunicação têm se tornado indigestos aos crentes, porque aquilo que fazem e publicam e aplaudem, para nós até mencionar, é vergonhoso, é motivo de tristeza. Irmãos, o filho perdido não conseguiu mais administrar a sua vida, passou a ter uma vida sem graça, e a palavra de Deus nos apresenta isso quando mostra que aquele filho caiu em si, verso 17, dizendo: que vida eu estou vivendo sem o meu pai? A grande riqueza do meu pai não era o dinheiro dele, era ele. Os trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, filho dele, morro de fome. A nossa oração como igreja é que vidas que romperam com Deus, que declararam que Deus está morto, talvez isso não do ponto de vista ideológico, mas na prática fizeram isso, porque não buscam a Deus em oração, porque não leem a palavra de Deus, porque não mais se incomodam em pecar contra Deus, que essas pessoas caiam em si a olhar para a vida que tem levado, a olhar para aquilo que tem feito. Porque eu sei, irmãos, o pecado tem um salário e esse salário é a morte. Eu sei que quem vive no pecado não é feliz. Eu sei que quem vive longe do Pai não é realizado. Quem me contou isso, é claro que eu não vou publicar nomes e lugares, mas centenas e centenas de pessoas que ao longo de mais de 20 anos de ministério pastoral, voluntariamente marcaram um horário para conversar comigo e abriram o coração tantas vezes em lágrimas, dizendo: pastor, eu não suporto mais viver. Pastor, eu não aguento mais a minha existência. Pastor, me ajude. Quantas pessoas, irmãos, ao longo da semana buscam essa igreja dizendo: a minha vida me é insuportável. O filho perdido em algum momento diz: o meu pai, com as suas ordens que tantas vezes eu não entendi, com os seus conselhos que tantas vezes eu quis descartar, o meu pai era o ponto de equilíbrio da minha vida, eu perdi o equilíbrio, eu preciso voltar-me para ele. A nossa oração é que você que está perdido porque está longe de Deus, a olhar com sinceridade para a sua vida e reconhecer que longe de Deus a sua vida está perdida, você viva aquilo que está no verso 18, você diga: eu vou me levantar do lugar do meu pecado e do serviço a Satanás que quer me destruir, e da vida nas trevas, e irei voltar para o meu Pai, com humildade confessarei o meu pecado, dizendo: Pai, permita-me agora me tornar um servo teu. Meus irmãos, o pai da parábola, o pai amoroso, é assim destacado porque ele é perseverante em seu amor. Ele nunca deixa de amar. Eu estava lendo o que um comentarista bíblico chamado Queirde
nos diz acerca desse tema. E ele disse algo, irmãos, que me chamou a atenção e eu quero compartilhar com vocês. Esse teólogo disse o seguinte: Deus não é menos persistente do que os homens e as mulheres na busca do que ele perdeu. E eu fiquei lembrando de vocês, irmãos, que não desistem do filho que Deus deu, que oram pela salvação do filho, que vão em busca do filho que sem juízo se enveredou nesse mundo em trevas. Nós não desistimos daqueles a quem amamos. Então o teólogo diz: se nós, pecadores como somos capazes de persistir no amor por aqueles que são nossos filhos, porque Deus seria menos persistente. Deus não é menos persistente na busca de quem se perdeu. Ele continua amando. E isso Jesus está dizendo a fariseus, está dizendo isso a escribas. O filho mais velho? O filho mais velho tornou-se a personagem mais incômoda para aqueles que condenavam a atenção de Jesus a pecadores. E eles começaram a entender: Jesus agora está falando de nós. Depois de dizer que pecadores podem se arrepender e em amor podem ser recebidos na casa do Pai, na presença do Pai, na vida do Pai, agora ele está falando de nós. Irmão, Jesus começou com a sua sabedoria extraordinária a confrontar escribas e fariseus. E começou a dizer: vocês nunca compreenderam quem é o Deus eterno. A misericórdia dele, que tem tolerado gente como vocês. Tem tolerado Israel, que mesmo tendo recebido a lei de Deus, tantas vezes pecou contra o Senhor, abandonou o Senhor, declarou a morte de Deus ao se dobrar diante de ídolos, de falsos deuses, deuses mortos, posto que criados foram pelos homens. Jesus começou a dizer: vocês fariseus não conhecem o Deus de amor, vocês não conseguem ver que perdidos, porque foram criados por Deus, continuam mantendo os traços da imagem e da semelhança do Pai. Meus irmãos, a parábola então cresce na descrição do amor do Pai quando diz que aquele menino arrependido, com a vida em frangalhos, perdido longe do Pai, decide voltar-se no ato de desespero para o Pai. Levantando-se, foi para o seu pai. E quando ele ainda estava longe, o pai correu para abraçá-lo e beijá-lo. Os fariseus se escandalizaram, porque eles já haviam entendido que aquele pai é Deus. Mas na cultura deles, um homem rico, um homem respeitado jamais correria em público para abraçar um menino que na visão deles deveria ser apedrejado. Sem qualquer entendimento da contextualização bíblica, eles certamente tinham em mente Deuteronômio 21, a partir do verso 18. Certamente, irmãos, eles não liam a palavra de Deus explicando a Bíblia pela Bíblia. Eles pensavam textos que justificavam a atitude odiosa, rancorosa, em que inexistia qualquer traço de amor. Vejam o que diz Deuteronômio 21, a partir do verso 18. Eu fico imaginando que na mente de quem ouvia Jesus estava um texto como esse. E eles diziam: é claro que o que Jesus está falando é um absurdo. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta e lhe dirão: este nosso filho é rebelde quanto mais, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Meus irmãos, a lei de Deus foi dada para que o homem pudesse compreender a gravidade do pecado e a necessidade de temer a Deus. Mas quem disse que a revelação do plano do Senhor parou na lei de Moisés? O Senhor continuou revelando progressivamente a sua graça que já havia na lei, porque a lei apontava um meio para que houvesse a remissão de pecados por meio do sacrifício de animais puros que custavam muito ao ofertante. Os fariseus não conseguiram compreender a graça de Deus,
ao perdoar Israel, ao enviar profetas, ao conceder João o Batista, o precursor do Messias. E agora o próprio Jesus, demonstrando ser ele o Messias, não compreendiam isso. Eles tinham gosto de sangue na boca e diziam: matem esse moço dissoluto que deixou a presença do Pai. Meus irmãos, o pai da parábola é descrito em seu amor, não permissivo, mas comprometido. Quando ele percebe o arrependimento do filho. E o filho começa a verbalizar o arrependimento, confessando: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, eu já não sou digno de ser teu filho. O pai então pensou: está tudo resolvido, as minhas orações foram atendidas. O pecado machucou esse menino e ele teve saudade do pai agora, desejando ser amado por mim mais uma vez. Tudo o que eu devo fazer é amá-lo. Então reúne os servos e diz: tragam a melhor roupa. As melhores vestes, irmãos, demonstravam que aquele menino era filho de um pai rico. As roupas indicavam a capacidade financeira naqueles dias. Quando o pai diz, além das vestes, tragam também o anel e ponham no dedo. O pai está dizendo: tragam um anel com a marca da nossa família, porque ele terá de novo a autoridade de quem foi perdoado e aceito pelo pai, e não foi aceito como um empregado qualquer, mas como filho amado, que tem o direito dado pelo pai que o perdoou, de ser chamado mais uma vez de filho, que carrega em si uma identificação com o pai. E ele então diz: tragam não apenas o anel, não apenas a melhor roupa, mas também as sandálias nos pés, porque ele é meu filho. E meus irmãos, pessoas pobres não calçavam sandálias, viviam descalças. Então ele diz: deem calçados, porque ele agora é livre. Ele não é como os escravos que nada calçam. E tragam um novilho, que em ocasiões especiais deve ser sacrificado, ou deve ser repartido, e haja festa. E a palavra do Senhor diz que a justificativa é: comamos e regozijemo-nos, verso 24, porque esse meu filho que eu amo estava morto, porque ele se afastou de mim, porque ele viveu longe de mim. Ele estava morto, mas agora reviveu, estava perdido e foi achado. E todos começaram a se alegrar. E aqui você que nos visita e que ainda não confessou fé em Jesus, você que nos ouve e que ainda não se identifica como um crente em Jesus, começa a entender por que em igrejas evangélicas nós celebramos tanto a chegada de mais alguém. Nós vibramos de contentamento quando uma pessoa diz: eu me arrependo dos meus pecados e creio em Cristo. Eu creio que Jesus é o Salvador, porque isso é a comunicação do amor de Deus aos nossos corações. Meu filho estava morto e reviveu, alegrem-se. Meu filho estava perdido e foi achado. Onde estão todos? Nós vamos comer e vamos saltar de alegria, e nessa casa não haverá tristeza, porque o filho amado voltou para casa. Ah, meus irmãos, o Pai amoroso sempre convida os filhos de volta à vida. Vê os filhos seduzidos pelo mundo, filhos que não entendem que a melhor parte do pai é o próprio pai, e sempre os convida à vida. O Senhor, por sua palavra e por meio dos seus servos, sempre tem dito à humanidade perdida que a melhor bênção, a maior de todas as bênçãos, é a bênção da salvação eterna em Cristo. É ser abençoado com a certeza de que em Cristo, que sacrificou-se de modo santo no Calvário, o crente pode ser perdoado, pode ter paz de novo com Deus porque foi perdoado, pode ter nova vida porque perdoado, recebeu o Espírito do Pai que o santifica. O Pai sempre convida a vida, dizendo que prosperidade é viver na presença dEle, segundo os conselhos dEle, construindo um futuro feliz na presença dEle. Como estava o filho insensato no início da parábola, dizendo ao pai: dá-me o que é meu, dá-me liberdade, dá-me a oportunidade de viver prazerosamente, dá-me autorização para que eu viva segundo a minha cabeça. E como ele está agora, irmãos, segundo o verso 19, ele está dizendo:
trata-me, ajuda-me, faze-me um dos teus. O pai, ao ouvir a confissão do filho, celebra, porque ele sempre está à espera de filhos para conceder vida. Irmãos, Deus não é diminuído quando dizemos que ele espera com amor os filhos perdidos, porque todo aquele que ama, na verdade, não é diminuído. Deus é cada vez mais Deus, quanto mais admitimos que ele é capaz de amar quem não merece ser amado. E quem de nós merece ser amado? Eu não sei você, mas eu não merecia ser amado por Deus, porque eu pequei contra o Deus que é santo. Eu não mereço ser amado por Deus porque eu tenho ouvido da palavra de Deus por toda a minha vida e há momentos em que eu ainda peco e desobedeço ao Senhor. E talvez você, ao olhar para todo esse auditório, veja gente tão bonita, veja os nossos adolescentes tão bonitos e são mesmo. Veja uma música tão empolgante e olha ao seu lado e veja pessoas felizes, ajustadas, sorridentes, equilibradas. Isso é característica do povo de Deus. Olhem à volta de vocês e vejam o semblante dessas pessoas. E talvez você diga: eu nunca serei como um deles. Eu não sou digno de fazer parte de uma igreja como essa. Eu sou tão pecador, eu sou tão miserável, eu nada conheço de Bíblia. Então ouça com atenção. Se Jesus for tirado da vida de cada um desses crentes, o que sobra é somente lixo espiritual, e você não suportaria estar conosco. A diferença é que Jesus está aqui. E se Jesus se torna o Senhor da sua vida, você começará a olhar para si e de repente perceberá o anel do Pai, as vestes novas daquele que te lavou do pecado, e as sandálias nos pés, e a música gostosa, e o banquete dizendo: o meu filho está de volta à minha casa e ele é muito bem-vindo. Volte-se para o Pai se você está perdido. É possível que você ouvirá pessoas dizendo: depois de ter pecado tanto, agora quer ser crente? Não ouça, ouça o Pai. Depois de ter feito coisas terríveis, acredita que Deus vai perdoar? Claro que sim. Quem é o Deus eterno não é o Deus da opinião popular, não é o Deus que está na boca do povo, normalmente um Deus mesquinho, um Deus do toma lá da cá. O Deus eterno é o Deus da Bíblia, e o Deus da Bíblia chama o irmão que vivia na casa do pai, mas não apegado ao pai, que dizia conhecer o Pai, mas não sabia do amor do Pai. Então a palavra de Deus diz acerca desses que não suportam pecadores, que não acreditam em conversão, que duvidam de transformação genuína de vidas, que confessam que agora são crentes em Jesus. A palavra de Deus diz que esses precisam se alegrar, porque a alegria do Pai amoroso é amar o perdido que voltou para casa. Vindo, porém, esse teu filho, dizia o irmão mais velho, ele desperdiçou teus bens com meretrizes. O que o Senhor faz? Ao invés de matá-lo, rejeitá-lo, puni-lo, ao invés de pisar nesse menino para que ele aprenda a lição, o que é que o Senhor faz? O Senhor mata um novilho cevado. Para mim, nunca matou um cabrito, e o cabrito aqui valia muito menos. A resposta do nosso Deus é: meu filho, você que está em minha casa, você já é muito abençoado porque está em minha presença. Alegre-se com o arrependido. Celebre a volta do filho perdido. Participe da festa espiritual, porque tudo que é meu é teu. Mas nós temos que nos alegrar, porque teu irmão estava morto, filho. E o meu amor quer que ele tenha vida novamente. Teu irmão estava perdido, e eu amei esse perdido a ponto de celebrar o achamento dele. Então, se você nessa noite entrega-se a Cristo, não ouça quem pode te criticar, te condenar, diminuir a qualidade da sua fé, a sinceridade do seu arrependimento. Arrependa-se confiando no amor do Pai. Entregue-se aos cuidados dele com confiança, porque servir o Pai amoroso é melhor do que ser livre, entre aspas, para amar o mundo mau. Eu quero finalizar essa exposição bíblica lendo Efésios no capítulo 2,
2 versículos, verso 1 e verso 5. Efésios 2, verso 1 diz: Ele, o nosso Deus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Todos os crentes um dia estiveram mortos, porque o pecado mata a vida do homem. Separa-o daquele que é a fonte de toda a vida, que é o seu Deus. Verso 5. Estando nós mortos em nossos delitos, quando não merecíamos coisa alguma, quando éramos perdidos, quando éramos insuportáveis, quando nada valíamos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, que por nós morreu, que em nosso favor se entregou no Calvário como um cordeiro sacrificado por gente que não merecia. Pela graça sois salvos, pelo amor, pelo favor, pelo cuidado, pela misericórdia, pela benevolência de Deus. A parábola é a parábola do Pai amoroso. Se você um dia rompeu o relacionamento com o Pai e se embrenhou nesse mundo mau e viveu em contraposição à vontade do Pai, mas você já entendeu que fez o pior e arrependido, volta-se para o Pai. Saiba que o Pai te recebe com festa nessa noite, porque o Pai é o Pai amoroso. Deus, pois, nos abençoe. Vamos cantar, irmãos?